E aí, figuras? Iniciando o outro lado, e é óbvio que eu virei de outro lado para complicar, deixar o outro lado ainda mais complicado. E eu estou sempre perto do microfone, fica mais difícil de iniciar. Luizada, estamos dando o pontapé inicial e nada melhor para começar com uma ilustre figura, um cara que a gente pode chamar que é cria aqui de Cachoeirinha, porque se criou aqui na Morada do Vale, a Morada do Vale é praticamente de Cachoeirinha, a gente meio que confisca a Morada do Vale, que é a divisa, né? Então a gente tem um carinho tremendo, porque eu conheço essa figura de miliano, desde o movimento estudantil, a gente estava iniciando a caminhada do movimento hip hop em Cachoeirinha, e esse cara já tinha uma história, uma bagagem tremenda, e eu tenho maior admiração, sou suspeito para falar dele, porque eu sou um fã da figura, sabe, tenho maior admiração, carinho, e acho bacana tudo que ele representa, porque não mudou em nada, continua a mesma humildade, o mesmo cara de sempre, eu ligo, ele atende, eu mando mensagem, ele responde, sempre que eu convidei para ele participar de alguma coisa, qualquer fria que fosse, ele se enfiou, sabe, quando a gente estava com nossas caminhadas no movimento social, te mandava para ele, o outro dia ele estava lá com cobertura, trazendo a RBS, mostrando todo o trabalho que a gente faz dentro das periferias de Cachoeirinha e Gravataí. Nada mais, nada menos que Marte Vigorizada. E aí, figura, seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Tô feliz, né, cara? Porque é legal ver essas ações, esses movimentos acontecendo em Cachoeirinha, sempre é importante. E tô aí, vamos trocar ideia. Estamos abertos para trocar essa ideia. Pode crer, figura. Gente, vocês sabem que o programa vai falar de cultura, de música, de arte, futebol, religião e de outras coisitas mais. Porque vindo a ideia, a gente vai estar trocando uma ideia. Eu vou começar, cara, com uma pergunta básica, assim, porque a gente vai falar de futebol e religião. Tu tem religião, Mark? Tenho. Eu sou da religião de matriz africana, né? Dentro da religião de matriz africana eu sou de Oxalá, com Iemanjá. E eu tenho uma... quando eu fui descobrir, né? Eu sei que eu tenho um Xangô também junto. Então eu aprendi, né? É impressionante quando tu olha como é o orixá, como tu consegue se identificar exatamente com o que está escrito ali, né? O que estão te dizendo e tal. Na verdade nem é ser escrito, né? Muitas vezes eles mesmos vão te dizer em algum lugar que tu vá, a casa que tu vai e tal. Mas é importante também falar que quando a gente fala de religião de matriz africana, algumas pessoas já torcem o nariz, já acham que porque faz mal para alguém. É importante dizer que não, que a religião de matriz africana ela trabalha com a energia das pessoas, né? Então tu não vai devolver uma energia ruim para outra pessoa, né? Não é isso que eu vou querer para mim. Então a questão da religião de matriz africana para mim é isso. Ela me centralizou em muitas coisas, me colocou em posições, né, graças à religião. Então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou de religião de matriz africana, e sim, eu gosto de ser da religião de matriz africana. Isso não significa que eu vá pensar mal para alguém, eu vá desejar mal para alguém, ou pior, eu vá fazer mal para alguém, né, por causa disso. Show de bola, figura. Na verdade, até me pegou de surpresa, porque eu também sou filho de Oxalá e Iemanjá, né? E na verdade eu tenho algum próximo, assim, meu pai de santo é da justiça, é de Xangô. Sabe, quando tu falou Xangô, assim, que loucura, cara, que vibe legal, porque a gente se entende, porque a gente sabe realmente a realidade do orixá, né? Eu tava comentando com o Pingo ontem sobre a questão da trança, né? O significado da trança, que eram mapas, sabe? Isso, assim, as pessoas desconhecem, e aí eu acho que por desconhecimento da religião acabam criando os preconceitos, sabe? Aí chuta em guampa, não sei o quê, sabe? Pelo amor de Deus, eu nunca vi santo católico sem coroa, né? Entendeu? Então assim, são coisas que a gente... eu sou espiritualista, né? Então assim, eu curto muito as religiões africanistas, eu curto o espiritismo, o xamanismo, sabe? Assim, eu curto a vibe espiritual, né? Então assim, mais me convidar para ir numa casa evangélica, eu vou. Tá, se me convidar na missa lá domingo, eu vou. Entendeu? Assim, é energia, exatamente. Assim, o local, se ele te traz essa tranquilidade, essa paz, tanto faz onde for, se sente bem, tá valendo, né, velho? E eu era inevitável, né, cara? Porque assim, aonde eu morava, na 72, ali em Gravataí, vou usar isso aqui como exemplo, tá? Aqui era a minha casa. Ao lado da minha casa tinha uma casa de religião. Na frente, quase da minha casa, tinha outra casa de religião. Descia a rua, umas 4, 5 casas abaixo da minha, tinha outra casa de religião. E aí tu vai circulando por ali, né?
pequeno e tal. Aí quando tu é pequeno, tu vai na malandragem, vou pegar ali um ranchinho, né? Só o ranchinho ali e tal, enchia aquele saquinho com os negócios, já grudava e ia pra casa. Festa de cose. Exatamente. Então, era inevitável que eu ia fazer isso. E não tinha outra religião nesse momento, entende? Tinha a igreja da Parada 72, que ainda tem até hoje, mas eu tinha que caminhar da minha casa 1 quilômetro até chegar na igreja. Tendo 3, né? Entendeu? Na Tendo rua. 3 na minha casa e outra, né? Quando eu era pequeno, tinha 3 casas de religião que me davam comida. Entendeu? Na igreja eu ia lá, e não é uma crítica à igreja, longe disso, mas eu andava 1 quilômetro para chegar lá e tomar uma hóstia. Entendeu? Criança de periferia. Criança é outra ideia. Eu não ia caminhar 1 quilômetro para ir até lá a igreja para comer uma hóstia. Quando eu tinha na casa de religião, eu tinha o batuque que me chamava atenção, tinha o tambor, tinha, sabe? Então, cara, é inevitável, né? Não tinha como ser de outro. Mantendo o barulho do tambor e time de futebol, figura? Eu digo que eu sou colorado não praticante. Colorado não praticante é ótimo. Porque tipo, eu acompanho quando eu consigo acompanhar, mas cara, eu me lembro assim, poucas vezes eu fui no estádio, muito poucas na verdade. Mais por conta do meu pai, que meu pai era colorado, mas meu pai era colorado daquele sofredor mesmo. Verdade mesmo. Quando eu me lembro quando eu era pequeno, de ganhar, o nosso Natal era camiseta, calção, meia do Inter e tal. Lá vai celebrar uma pra... Total, sem nenhuma pressão. Na marra, mas eu acabei, eu não sou esse cara hoje, assim, não sou esse cara que vai discutir por causa do Inter, vai discutir por causa do não sei o quê. Eu vou olhar o Inter para saber se tem algum projeto contra racismo, vou olhar o Inter para saber se tem alguma coisa anti-violência contra as mulheres, eu vou olhar o Inter com outra coisa, como eu olho pro Grêmio também e alguns Isso que eu ia te perguntar, hoje aparentemente, assim, eu sou colorado também, né? E exatamente sou colorado exatamente pela história do Inter, pelas lutas que o Inter representa e tudo que o Inter faz, sim, né? Sim. Mas hoje eu vejo com bons olhos, assim, alguns movimentos dentro do Grêmio, porque é muito mais fácil, sempre falei pra galera, é muito mais fácil tu ser rapper, ser alguém no movimento hip hop dentro da periferia, do que da elite pra dentro. E é muito mais difícil tu lutar contra o racismo dentro do Grêmio que dentro do Inter. Entendeu? Assim, então o cara tem que bater palma pra esses malucos que estão lá. Até vou te falar, na semana passada, um pessoal do Grêmio marcou uma reunião comigo, com um seguidor e com mais uma repórter do esporte. E aí a gente foi lá na TV mesmo. E aí lá na reunião eles chegaram com um projeto que eles têm já, que é contra uma luta antirracista e tal. Foi a filha do Tarcísio, a filha do Flecha Negra, mas o cara que era o organizador, né? E eles começaram a falar sobre ações, nos deram uma camiseta da ação, não nos deram uma camiseta do Grêmio, nos deram uma camiseta da ação, com o nome da ação e tal. E eu achei que é um primeiro passo, né? Tanto que o cara explicou que antes tinha só o mosqueteiro, né? Sim. Como símbolo do Grêmio e tal. E agora o Tarcísio também. Sim, o Tarcísio representa essa negritude dentro da história do Grêmio e tal. E eu achei legal. Acho que esse é um movimento que é necessário. E esse é um movimento necessário indiferente de ser colorado ou gremista. Sim. Né? Porque o racismo Porque a luta é muito maior, né? Exatamente. O racismo também está no Inter, também está no Grêmio. E a gente precisa combatê-los. Então, essa luta ela é indiferente. Se tu é do Grêmio, do Inter, do Juventude, vai ter que... Ela precisa acontecer. Não, show de bola. Não, nem vou me aprofundar muito no futebol, porque tu já deu... Ô, figura, esse final de semana tu andava rodando pra baixo e pra cima aí com uma ilustre figuraça. Que você estava aprontando? Cara, eu na verdade cheguei agora, há pouco tempo, pra ser bem sincero, faz umas 3 horas que eu cheguei. Nem isso, nem 3 horas faz. De Passo Fundo, que era o último lugar onde a gente passou, né? Que eu tava desde o início da semana passada com o MV Bill. E a gente tava participando de uma ação da CUFA. E essa ação da CUFA era para inaugurar os centros da juventude. São espaços de oportunidades para a juventude, específicos assim, em algumas cidades. São 12 cidades. E aí a gente passou por algumas dessas cidades, fazendo palestras, conversando com a gurizada, falando sobre a questão do centro da juventude, que é um centro de oportunidades assim. Que eu achei muito legal o formato desse centro, né? Porque antes de se montou a estrutura física, mas depois que se montou a estrutura física, se foi perguntar para a rapaziada mesmo de cada comunidade o que eles gostariam de ter como aula, oficinas, né? Show. Então,
a gente foi, por exemplo, na Restinga. Na Restinga o pessoal queria um estúdio de música, queria um espaço de estética, queria um espaço de costura e queria um espaço de culinária. Cada um tem a sua salinha, né? E a gurizada vai poder frequentar esses espaços, vão ter professores, educadores que vão fazer com eles. E a gente passou... Eu só não fui em Caxias, que foi na segunda-feira passada. E aí depois, cara... depois a gente rodou um monte de lugares aí. A gente foi pra Alvorada, pra Canoas, São Leopoldo, na Bom Jesus, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas. Esses lugares todos a gente rodou. E todos foram palestras, mas teve 2 que foram shows, que foi na Bom Jesus no sábado e em Santa Maria no domingo, né? E hoje encerrou em Passo Fundo com uma palestra também. E aí, às vezes o pessoal acha que o negócio é, né, tudo tranquilinho, que é tudo sereno. Não, é correria, é correria. A gente saiu de sábado da Bonja, domingo, 8 horas da manhã a gente foi para Santa Maria, aí fizemos a parada lá em Santa Maria 4, 5 horas da tarde, terminou, a gente ficou em Santa Maria, hoje 5 horas da manhã a gente estava saindo para... e outra, de Porto Alegre a Santa Maria são 5 horas, né? Então a gente enfrentou 5 horas para chegar em Santa Maria. A gente chegou, almoçou e já foi pro espaço onde ia rolar o show. De carro, van? Como é que é? De carro. Porque assim, aí fomos eu, o Bill, o Nino, que é o produtor e empresário do Bill, e o Vini, que é o motorista que estava junto. A gente estava de carro, porque aí a gente ia conseguindo se organizar nas coisas, nas palestras e tal. E a equipe do Bill mesmo, a Camila, o pessoal, o DJ, os músicos, eles estavam numa van. Então a gente ia se conectando, né, por telefone e tal, ó. Eles estamos indo passar o som, nós estamos saindo aqui de Porto Alegre, nós já estamos, né? E aí a gente chegou em Santa Maria, almoçou, já foi pro espaço do show. Terminou o show, a gente jantou, voltou pro hotel, porque 5 horas da manhã a gente ia enfrentar mais 3 horas de viagem para Passo Fundo. Pobre do motor, né? A gente saiu 5 horas da manhã de Santa Maria para chegar 9h30, 10 da manhã em Passo Fundo. Passo Fundo a gente também só chegou, estacionou na frente, já tava um pessoal conversando, a gente já entrou, já fez a palestra e tal, trocamos ideia, foi legal. Já saímos dali direto pro carro, voltamos porque o Bill tinha que pegar o avião ainda 5 horas da tarde aqui. Que loucura. Aí a gente chegou aqui 5 horas da tarde, descarrega, troca ideia, não sei o que lá, e aí eu vim pra casa, né? Aí cheguei em casa, mala e não sei o que, e aí vim pra cá. E aí um mala te liga e te mexe numa fria na segunda-feira. Não, esses lances... E é legal dizer isso assim também, porque o próprio MVU a gente tava conversando, né? Conversou direto assim. E aí a gente conversa muito sobre essas questões assim. Tem alguns convites que a gente não vai aceitar. Tem alguns que a gente não vai aceitar. Eu te digo, teria alguns que se tivessem me feito esse convite depois de ter chegado de 5 horas de viagem, eu iria dizer não, valeu, vou ficar em casa, figura, valeu. Valeu mesmo. É isso, sabe? Então, quando eu digo sempre isso, né? Quando eu tava com o Nitro, a gente falava isso. Quando é os de verdade, é os de verdade. Quando não é os de verdade, a gente dá uma desculpa. Sou muito sincero em dizer isso, assim. Não, cara, atrasou, o voo atrasou, o fulano atrasou, furou o pneu do carro, a gente vai chegar muito tarde, não vale a pena, marca para outro dia, aí a gente não, sabe? Mas quando é um bagulho que é de verdade e tal, que é uma pessoa que a gente tem uma consideração, aí muda de figura. É isso, sabe? Não, valeu. Isso engrandece ainda mais a primeira edição do programa, né? Pô. Porque nós tínhamos uma lista assim de pré-convidados que vão ser convidados ainda, né? Porque como o programa ele abraça o outro lado, então tinha gente política importante, sabe, assim, tinha pessoal de religião, lá do espiritismo, do xamanismo, que eu quero ainda fazer essa parada junto ainda, sabe, um encontro meio que ecumênico, uma parada diferente, sabe, pra trocar umas ideias, pelo menos a galera que seja da mesma linha, pra ver o que diferencia. E é engraçado porque, assim, tem um pessoal das religiões
que eles têm uma briga que a gente não consegue entender muitas vezes. Mas tem uma rapaziada, tem um povo dentro desse lance das religiões que eles não estão nessa disputa. Claro que não. Sabe? Quem tá fazendo essa disputa, como eu digo, é mais o fã-clube do que propriamente a pessoa, entendeu? Então é interessante que se faça esses encontros. Porque, cara, eu tava numa aula lá do Centro Espírita que eu frequento, aqui o Chico Xavier. Eu estudo e trabalho na casa, né? Uhum. E aí uma colega minha, conheço ela da casa, assim, e aí surgiu numa aula a questão do xamanismo e ela pratica o xamanismo. Só que um xamanismo totalmente diferente do qual eu pratico, sabe? Que eu frequento, que eu conheço. Que seria sem as medicinas. Não teria a medicina do rapé, não teria a ayahuasca, não teria... É somente feito com a dança. Aí me abriu um leque, pô, peraí, eu vou chamar essa maluca, eu vou chamar a minha xamã. Claro. Pra ver qual é que é, porque as duas trabalham com a mesma energia, só que uma trabalha com a medicina da floresta e outra trabalha apenas com a questão da música. E o resultado aparentemente é o mesmo, sabe assim? Então, assim, sabe assim, eu acho legal a gente tentar entender, porque eu vejo muito essa perseguição religiosa e ainda mais as nossas, que são mais de periferia, que sofrem mais na pele mesmo. Cara, é por ignorância. Eu vou dar um exemplo. Nescau, tu conhece a peça? Quando a gente era piá, eu morava do lado de um terreiro e eu deixo piá sempre do batuque, né? Sempre gostei do barulho. E aí, cara, tu não vai estar. O figura chegava até a frente do terreiro e tinha medo de entrar. Aí eu entrava, curtia, aí eu saía de pôr terreiro pra gente sair da banda, festa, curtindo no final de semana, que tinha medo, cara. O Grito se criou em vila. É isso. Entendeu? E hoje ele estuda com nós. Hoje tem conhecimento aberto. Só que o que travava a entrada dele era o conhecimento. Era um pré-conceito, às vezes. É um pré-conceito. Tu nem sabia o que estava acontecendo lá dentro, mas tu já... eu não vou aí, porque dizem que... Porque acham que... E se dizem que, eu também vou achar que... Mas não entrou, entendeu? Eu vejo cristão falando, não, porque papo que vai entrar no bagulho, que quando tu entrar, a maioria do terreiro vai dar de cara com Jesus Cristo, plano aberto, que a gente chama de Oxalá. Começa por aí. Ele só muda o nome e se identifica de um jeito. Ontem eu tava conversando com o Pingo, falando sobre a questão que a gente teve que se adaptar quando chegou no Brasil, né, cara, por questão das imagens, sabe, assim, a Iemanjá com Cristo, sabe, com São Jorge, toda essa porque o sincretismo. Porque nós tínhamos que enrolar, sabe, maquiar. Que era assim, ó, os negros, eles já chegaram aqui com a religião, né, com o Oxalá, com o Ogum e tal. Só que eles eram impedidos de poder exercer essa religiosidade. Então o que eles fizeram como uma forma de ludibriar os senhores, né? Eles diziam que o São Jorge, eles tinham a imagem do São Jorge junto, mas eles não chamavam de São Jorge, chamavam de Ogum, né? Eles tinham Jesus Cristo de braços abertos e tal, mas eles não chamavam de Jesus Cristo, chamavam de Oxalá. E assim foi. Foi assim que também a capoeira surgiu, né? Que foi uma forma de eles estarem criando uma luta, mas para quem olhava, eles estavam criando era só uma dança. Eles estavam curtindo, dançando. Mas não, eles estavam lutando, né? Assim como as tranças, que era rota de fuga, né? Através dos desenhos que eram feitos e tal. Foram maneiras que a gente obrigatoriamente criou para conseguir exercer a religião, a cultura e tudo mais. E aos poucos se libertar. E aos poucos se libertar. Falar nisso, cara, quando que o Marcos virou Mark B? Com que momento? Assim, na verdade, vão ser mais raiz ainda. Quando é que tu te encontrou com rap? Quando é que tu pensou, eu vou virar rapper? Quando é que... Na verdade, eu nem sabia que era rap, né? Que eu era um rapper, um MC e tal. E eu estudava lá na Coab da 73, né? Eu estudava, eu e mais uma gurizada. E eu tinha uns 13 para 14 anos. E a gente tinha um amigo nosso, o Jair, um amigo nosso, o Jair, que na casa dele tinha uma peça nos fundos, assim, né? E a gente se reunia naquela peça dos fundos, gurizada. Se reunia na peça dos fundos para jogar um joguinho lá, aquele da rolha, sabe? Que tu vai deixando o rosto marcado. A gente ia lá jogar e tal, e ficava rolando música. E era uma mistura, ficava a gente jogando, rolando música e tal. E eu e o meu irmão, o do meio,
a gente ficava dançando Michael Jackson, imitando aqueles robôs e tal, não sei o quê. E aí a gurizada dizia, cara, eles eram mais velhos, né? Sempre foram mais velhos. Eles diziam, vocês têm que ir no Estúdio 59. Vocês têm que ir no Estúdio 59, porque não sei o quê, porque vocês vão arrebentar, porque não sei o quê. E nós, não, da onde que o pai e a mãe vão deixar nós No 13 estúdio. anos nem em estúdio, nem em lugar nenhum. Só que aí um desses caras falou o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vocês vão ir, vocês têm que ir, vocês vão ir. Eu vou lá, vou falar com o pai e a mãe de vocês Vou levar. e vou levar. E aí nós, não, basta, consegui, beleza. E aí eles foram lá, ele foi lá, o Celestrino. E aí ele falou com o pai. E aí, não, porque, pô, a gente quer levar ele, porque ele dança muito bem, e é um lugar bom, é um lugar legal, não sei o quê. Daí meu pai falou, olha, ele tá sob a tua responsabilidade, porque meu outro irmão já nem quis ir. Arrepiou. Meu outro irmão não quis ir. Eu falei, mas eu quero ir, eu quero ir. E aí meu pai falou, ó, meu pai falou pra ele, sob tua responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, eu vou falar contigo, vou cobrar de ti, vai ser tu é o cara que eu vou conversar. Os outros não me interessam, porque nós éramos uns 10 malucos. Sim. E aí é contigo que eu vou falar. E aí o Celestino sempre foi um cara responsávelzão, assim, era o filho não, e ele era o filho que as vizinhas queriam ter, sabe? Ele era meio indígena, era não, cara, tô falando, parece que o cara morreu, o cara tá vivo, cara. Mas naquele tempo ele era o cara que, pá, sabe, comprava roupa da hora, tal, tudo com o trabalho dele. E aí ele, não, tudo certo, então tá, feito. Daí ele saiu, meu pai virou pra mim e disse, olha, tu quer ir lá? Beleza, só que eu não vou te dar dinheiro. Te vira. Tu quer, vai ter que pagar passagem. E aí eu, não, tá, beleza, falei com o irmão do Celestino, esse aí, e a gente foi vender taquara. A gente vendeu taquara, porque o pessoal tinha que, né, estender a roupa. Muito bom. A gente sentou, nós dois, o que nós vamos fazer, cara? Vamos vender como? Tirar dinheiro da onde? E aí ele olhou pra mim e falou, não, vamos vender taquara. Porque no fundo da Boa rua, ideia, pô. no fim da rua, a rua não tinha saída, né? taquareira. Tinha uma taquareira, nós, beleza, fomos lá, 6, 7 horas da manhã. Cortamos taquara, limpamos, deixamos direitinho. Andava nós dois, ele na ponta e eu mais na ponta de cá, segurando taquara aqui. E outra... A gente Muito calculou bom. direitinho. A passagem é tanto, a gente vai gastar tanto para ir, tanto para voltar. Então nós vamos vender a taquara tanto, vamos ter que vender 6 taquara, 7 taquara, 8 taquara. E aí, cara, virou todo final de semana a gente estava lá. Vendendo taquara. Puf, taquara. E aí nesse tempo eu conheci as festas, tal, achei legal. E eu estudava na Coab B com um cara, e o cara tinha um som. E eu fiz amizade com ele e tal. Era colega de aula. E eu ia pra casa dele. E aí ficava um bagulho muito tri. Ele tinha um som que hoje a gente olha e diz assim, não é um som tão grande. Não é, tá? Mas naquele. Nossa, ele era todo. Eu dizia que era prateado, né? Eu dizia que o som era prateado, mas ele era alumínio, assim, um CCE, alumínio e tal. Nossa, um monte de LEDzinho. E eu, meu Deus, isso aí deve valer um preço de uma casa. E aí, lá com esse cara, o irmão dele trazia vinil pra ele. Trazia vinil de tudo que era coisa, de rock, de várias coisas. E começou a trazer vinil de rap pra ele. Só que era rap gringo, né? E aí eu ouvi aquele som de, nossa, essa batida aí, muito boa, tal. Até que ele levou um vinil de rap nacional. Quem era? E era hip hop cultura de ruas. Um que é amarelo, assim, os caras estão na frente de um prédio. Nesse disco tinha várias versões, assim, vários tipos de rap. Só que tinha um que era do Taíde, Homens da Lei. Essa música, o Taíde falava, cuidado povo de São Paulo, de Osasco e ABC. A polícia paulistana chegou para proteger. Policial é marginal e essa, lei do cão. A polícia mata o povo e não vai para a prisão. Eu falei, cara, é o que a gente passa aqui, entendeu? Mas como é que eu não conheço ninguém que faz isso aqui? Só que em Porto Alegre já estava começando esse movimento. Já estava começando, mas eu não tinha esse acesso. Aí teve uma festa no Estúdio 59. Na época não tinha rede social, não tinha nada. Não, né? internet. Não tinha internet. Um Cara, 38 pra namorar. telefone celular. É coisa de milionário. É uma coisa. Não tinha nem se pensava que um dia existia um troço desse. E aí, meus amigos ficaram sabendo que ia ter a apresentação do Taíde no Estúdio 59. E aí nós fomos. Fomos no Estúdio 59.
Aí uma parte desses meus amigos começou a virar dançarino, porque eles viram os caras dançando. E a partir daí a gente resolveu que vamos montar um grupo. Sem informação nenhuma. Como tu acabou de dizer, não tinha internet, não tinha nada. Tinha que ser fitinha, botar... O que a gente tinha era informação que a gente conseguia catar de algum lugar, assim. E aí, num dessas informações, a gente ficou sabendo que tinha programa de rádio, que rolava rap, da meia-noite a 1 da manhã. E aí nós, vamos ouvir, começava a ouvir e tal. E aí o cara falou, vamos fazer um concurso de rap, não sei o que lá. Fomos pro concurso, só que esse concurso, quando tava na semana do negócio, ele falou assim, é um concurso de rap, tem dança, mas tem que ter alguém cantando também. E aí, tá, né? Nós éramos, falando que nós éramos entre 10 malucos, quem é que vai cantar dos 10 malucos? Aí entrou... Aí eles fizeram uma votação. O que não for tão bem dançando é o cara que vai cantar. Então tu era o ruim. Eu era o ruim da dança. E aí, tá, vamos lá então, não sei o que. A gente ia pra uma quadra, na 72 tinha uma cancha, nem era quadra, era cancha mesmo, de cimento aquela. E aí a gente ia lá, treinava, voltava pra casa cheio de hematoma, todo sujo, todo quebrado. A gente não sabia de informação nenhuma. E até agora eu tô falando do glamour. Apesar de falar em hematoma, eu tô falando de glamour. Por quê? Porque nesse tempo, os vizinhos, e é importante falar isso, porque de repente alguém que vai estar nos vendo agora vai entender. Pros vizinhos, a gente era vagabundo. Com a gente certeza. era ladrão, É. A gente era Não traficante, tinha o que fazer, a gente estava se viciando. Porque o que acontece? A gente estudava até o meio-dia, 1h da tarde a gente ia a pé, caminhava aquele 1 quilômetro até lá a cancha da 72 para treinar. E a gente treinava sério, levava a sério, os guris tentando aprender a dar mortal e não sei o que. Eu rolava o mortal e digo, não mesmo. E aí eles iam, sabe? E a gente ia, cara, te juro, da 1 da tarde até 10, 11, meia-noite, 1h. E pros vizinhos, o que tu acha que a gente tava fazendo? A gente dançava. Se drogando, vagabundeando. Exatamente, esses guris estão aprontando alguma coisa. Chegava o final de semana, como toda gurizada, a gente fazia o quê? Me empresta a tua jaqueta aí, Terry. Eu vou emprestar a minha pra ti, tu me empresta a tua. Sim. Os vizinhos levam nós saindo com uma roupa, voltando com outra. E eu não condeno. Meu pai e a minha mãe também era a mesma coisa. O que tu tá fazendo? O vizinho tá vindo aqui falar. E o vizinho tá vindo aqui falar de ti. Não foi nenhuma nem duas que eu cheguei em casa e vi os vizinhos falando com eles e tal. Então, ok, eles não tinham essa informação, né? E aí a gente foi para esse concurso, ganhou esse concurso. Até esse troféu que eu ganhei nesse concurso eu tenho até hoje, que é de 1992. Esse concurso. E eu lancei para o Museu do Hip Hop até. E rolou esse concurso. A gente foi indo mais umas. Os guris foram pro lado da dança, né? Conheceram o pessoal da dança, foram pro lado da dança. E eu segui no lance do rap, né? Que até então eu não sabia nem escrever uma letra de rap, tá? Quem escreveu a letra de rap para mim foi um dos guris da dança. Olha que loucura. Ele escreveu e disse, escrevi isso aqui. Nós olhamos assim, pô, legal. Vai ser essa aí. Porque se não fosse aquela ali, ninguém ia escrever, entendeu? Ia ter que ser aquela ali. Ou era ela ou era ela. É o que a casa parece. E aí, cara, nesse lance desse concurso, terminou tal, eu conheci algumas pessoas ali, comecei nas festas do Jara, aí eu já ia sozinho nas festas do Jara, e aí fui indo para outras festas tal, e conheci uma outra gurizada de Gravataí, que eram 4 irmãos, e ali a gente montou o primeiro grupo de rap. Eu vou resumir aqui rapidinho, não, porque senão a gente vai longe. Pode bloquear. Aí, esse grupo de rap, a gente se separou. E quando esse grupo de rap se separou, eu já conhecia o pessoal, já circulava pela cena, né? Ainda não era o cara que... Mas eu circulava por ali. Todo mundo me via. Exatamente, eu tinha uma noção do que acontecia. E aí, eu tô resumindo muito porque tem muita coisa no meio disso aí. Eu imagino. E aí, cara... Um dia eu tô em casa, logo que terminou esse lance do grupo de rap, eu tô em casa pensando, sabe aquela, o que eu vou fazer da minha vida agora? Lembrando que eu sempre trabalhei, tá? Não pensa que, comecei o concurso, já ganhei dinheiro, fui lá, ganhei dinheiro. Não, tudo
tudo de graça, tudo nas taquaras, nas outras coisas que vinham no meio do caminho. E aí, eu tô lá pensando, o que eu vou fazer, né? Ouvindo umas músicas, pensando. Eu tento fazer alguma coisa sozinho, porque os caras estavam comigo, e aí tu fica naquele vício, né? De estar sempre com os caras e tal. E aí, nisso, me toca o telefone. Telefone fixo. Aí, tocou o telefone, eu atendi. Era o Tinga, que era um cara que era DJ. Era DJ da antiga. E aí ele bem assim, e aí, Marcão? Eu era o Marcos Brown naquele tempo. Sim. E aí, Marcão, o que tá fazendo? Ele bem assim, cara, eu tô aqui, sinceramente, porque já era meu camarada, tô aqui pensando na vida, o que eu vou fazer, né? Hoje eu não tô trabalhando, tô pensando o que eu vou fazer. Seguinte, pega uns CDs de instrumental teu e vem aqui na loja, que ele tinha uma loja. Vem aqui na loja, eu... Tá, mas... Tá bom. Aí peguei uns 3, 4 CDs ali e tal, de instrumental, que eram as bases instrumental que todo mundo tinha, que tipo, ele trazia as bases de São Paulo. Ele trazia 3, 4 CDs iguais. Aí chegava nos festivais de rap, meu amigo. Os 3, 4 CDs que ele trouxe igual eram os mesmos. Todos... Botava o mesmo CDzinho, a mesma faixa, só mudava a letra, porque era outro grupo que cantava. E aí tal, fui na loja dele, daí cheguei lá, e ele bem assim, canta aquela música tal. E eu, tá bom, cantei a música tal. Tá, agora canta a música tal. E eu, cantei a música tal. Daí tinha uma que falava Poder pro Povo Preto. Ele disse, canta essa música, Poder pro Povo Preto, não sei o quê. Eu cantei. Daí ele vem assim, inclusive, olha só, meu. Aí tinha um carinha, um baixinho assim, pretinho, baixinho assim. Ele também faz aqueles rap de hora. Faz um rap de hora aí. E eu, freestyle na já comecei, e eu sou muito paciente, muito paciente. Só que quando começa a ir me tirando, eu vou ficando sabe? Que olé que é, né? Qual é que é? E aí eu, fiz um. Ele disse assim, faz mais um. E eu fiz mais um. Ele disse assim, quer ver como ele é bom? Vou te mostrar como ele é bom. Pegou uma caneta, fala sobre essa caneta aí no freestyle, não sei o quê. E eu fiz o freestyle da caneta. Quando terminou o freestyle da caneta, eu falei, e? Ficar o dia inteiro aí nessa loucura. Aí ele vem assim, não conhece esse cara aqui? E eu olhei pra ele, eu conheço, mas não sei da onde. Porque, né, cara, era música, rádio, e era música atrás de música. Nós vivia isso, né? Música, ainda hoje, né? É música atrás de música, não sei o quê. É difícil tu lembrar de todo mundo. Daí ele vem assim, esse aqui é o DJ Cri, cara. Ele é do Ataliba e a Firma lá de São Paulo. Quando ele falou Ataliba e a Firma, nossa... Eu lembrei quem era o cara. Eram as músicas que tocavam no estúdio, a casa vinha abaixo. Eram as músicas que tocavam no Jara, as casas vinham abaixo. Tocava na rádio direto. E eu, que legal, prazer. Aí já deu quando aí eu, mudou. Aí, que legal, prazer, não sei o quê. Daí ele falou, e o Cri até hoje ele é assim. Ele é baixinho, pá, e ele fala assim, e aí, mano, beleza? Então, sabe? Sereninho, assim. Então, mano, eu tô rodando aí o Brasil todo, porque o Ataliba, que é o vocalista da banda, ele vai dar um tempo, vai sair da banda e tal. Eu tô rodando o Brasil procurando alguém pra substituir o Ataliba. Aí como eu conheço o Tinga, que já trouxe a gente aqui, não sei o quê, eu vim aqui pra ele me mandar alguns MCs e tal. Só que o Tinga só tinha chamado eu. Aí o cara, daí ele falou assim, achei da hora seu som. Suas letras boas, você tem uma levada boa, gostei, você tem atitude e tal, da hora. Só que assim, irmão, eu tô rodando o Brasil todo, eu tô saindo daqui e vou ir pra não sei aonde. E eu, quando tu fala assim, tu vai procurar um emprego, tu chega ali, tá tudo certo, tu apresentou teu currículo, tá ali, na cara do gol, e o cara diz, vamos ver se semana que vem eu te dou um retorno, tu já aí. Não sei, você já viu que tinha que ver. E aí eu peguei e disse, não, tá, tranquilo. Beleza, brigadão, valeu aí pelo tempo. E fiquei quieto, saí fora, né? Passou uma semana, o Tinga bem assim, mano, o Marcão, que me chamam até hoje, Marcão. Marcão, ele pediu teu telefone. E eu, meu telefone ele pediu aquele dia lá. Já tô ligado. E aí passou mais uma semana, deu 2 semanas, o DJ Cri me ligou. E aí, Marcos Brown, tudo bem? E eu, tudo bem.
Então, você tem como passar uma semana aqui em São Paulo, tal? Cara, pensa que assim, ó, nos anos 90, tu conseguir ir pra São Paulo um dia que fosse, tu fosse um dia e voltasse no mesmo, tu já era O cara. nossa, tu já era o cara, tu já conseguiu, É. meu Deus do céu. Com certeza. Quando ele falou uma semana, eu digo, claro. Sei lá como é que eu vou vender Taquara pra Cara, caramba. eu nunca tinha ido pra São Paulo, não sabia nem como chegava, não tinha noção nenhuma. E eu tinha a possibilidade de passar uma semana, Não. coisa que naquele tempo era, assim, pra te ter uma ideia, os caras que iam buscar disco lá em São Paulo, eles iam num dia, passava um dia pra pegar os discos e já voltava embora. Era 2, 3 dias no máximo. Eu ia passar uma semana. E aí, claro, vou. O que eu preciso fazer? Não, a gente vai te mandar o valor da passagem, tu vai vir de ônibus, tal. E eu vou de ônibus, não Vou interessa, correndo. vou correndo. Se me derem um rolimã, eu vou botar nos lados O dos pés. skate eu aprendo. Azar. E aí eu fui. E aí, na primeira semana, quando eu fui, eles queriam que eu fosse gravar uma voz. Ele disse assim, ó, vamos gravar uma voz tua pra gente levar pro William Santiago, que era o cara da Zimbábue. Quando ele falou da Zimbábue, eu já, nossa, Zimbábue era a gravadora do Racionais. Brilhou, né? Nossa. Racionais, Taíde, Sampa Crio, não sei o que, Naldinho, era tudo Zimbábue. Eu falei, meu Deus do céu, Me dei. mano. Não, eu não tinha essa noção do me dei. Eu ficava, meu Deus, eu ficava apreensivo, porque, cara, o que eu vou fazer no meio desse pessoal todo, cara? Eu saí lá de Gravataí, tá ligado? Ainda. Saí lá de Gravataí pra vir fazer um som aqui. Daí tá. Aí ele bem assim, ó, vamos gravar uma voz, tal, dia tal, não sei o que. Beleza. Fui, gravei a voz. Aí ele bem assim, ó, amanhã a gente vai lá na Zimbábue, vamos encontrar o diretor, o presidente lá da Zimba, e a gente vai dar um rolê e eu vou mostrar essa música que tu colocou a voz aqui. E aí a gente vamos ver o que ele vai dizer. E eu, não, beleza. Cara, entrei na Zimbábue, tinha a mina, eu me lembro até hoje o nome é Fabiana, que é filha desse William Santiago. Ela me disse, tu é o gaúcho, né? Porque aí eu virei o gaúcho. Sotaque, né? Tu é o gaúcho, né? E eu, sou, eu mesmo. Vai. E aí ela me disse, não, pode sentar aí, aguarda aí que ele tá numa reunião, já vai sair. Tá, daí eu tô sentado assim, esperando. Primeiro entra o Taíde. Vai, já começou com celebridade. Passa assim na minha frente, passou na minha frente, eu olhando, quietinho assim. Aí entrou o Ice Blue do Racionais. O Ice Blue entrou, o Ice Blue é folgado, né? Uhum. O Ice Blue entrou. E aí, essa caneta aí, ó, essa caneta aí, é o meu show que paga essa caneta, não sei o quê. Ai. Esse computador aí, ó, é o meu show que paga esse computador. Tirando onda, claro, brincando. E eu olhando assim, eu digo, o Taíde, depois o Ice Blue. Meu Deus. Onde é que eu tô, né, cara? Exatamente. Caraca, onde é que eu fui parar? E aí veio o William Santiago esse. Entrou no carro dele, ele e o DJ Cri na frente e eu sentado atrás, né? E eu sentado atrás olhando pra tudo que é lado, porque tudo era São Paulo, tudo é tudo é novidade, novo, né? tudo. Eu tô olhando, e aí começou a rolar o som que eu gravei a voz. E aí eles estão ali, né? Cochichando, e eu. Que diabo, louco pra ouvir. Só que aí o William falou: porra, o mano é bom, hein? Isso ele falou alto. Chegou a Aí ele brilhar. falou alto. Quando ele falou esse bagulho alto, ele se ligou. Sabe que ele não queria ter falado alto, só que ele se ligou que ele falou alto. Daí ele olhou pra mim assim: porra, moleque, você é bom, hein? Gostei da hora o som. Eu, pô, obrigado. E aí, tá. Voltei embora pra cá. E aí o Cri falou: ó, o que tá acontecendo contigo aqui tá acontecendo com mais 3 pessoas e tal. Então, não tô te Calma o coração, não tô te garantindo nada. Eu, não, beleza. Passou uma semana, passou 2. Na segunda semana eu já. Você tirou da toalha. Já era. Vou ir pensando outra coisa. Na terceira semana o DJ me ligou. Marcão, seguinte, ó. Agora tu arruma a mala e vem pra ficar uns 4 meses aqui, porque a gente vai gravar o CD. Ah, fudeu. Nossa, daí, cara. E aí eu fui. Aí eu. Quando eu cheguei lá, né? Eu já fiquei na casa do DJ Cri. E aqui em Gravataí eu já fazia alguns movimentos, né? De quem é a letra África? É minha. Vai, pode crer. É minha. E aí eu fazia alguns movimentos aqui. Quando eu cheguei lá em São Paulo, a primeira pessoa que eu peixei no estúdio, porque daí eu fui pro estúdio, né? Sim. Aí no estúdio, meu amigo, no estúdio foi onde eu fiz amizade com um monte de gente, mano. Um monte de gente.
ali no estúdio, porque era circulando, Era né? nada, Todo era mundo lá. Motown brasileira. Exatamente, era Motown brasileira. E aí eu me lembro que logo que eu cheguei lá, o primeiro cara que eu cheguei e fiz amizade foi com o MV Bill. Porque o Bill tava começando também. E aí a gente fala isso até hoje, né? Que era um carioca em São Paulo e um gaúcho em São Paulo. E a gente ficava lá, É claro que você entrou lavando ódio, Claro. os dois lavando ódio. Ele falando mal e eu falando mal também. E aí, porra, a gente ficou conversando várias coisas. E aí eu conhecia já por fazer show aqui o X, o DJ Cia do RZO, conhecia uns caras, mas não de trocar ideia e tal. Conhecia sim, trocar uma palavrinha ou outra. Sim. E quando eles me viram lá, eles... E aí, mano, o que você tá fazendo aqui? Eu, isso. Eles, nossa, que da hora, porra. O DJ Cia, ele tocava com o pai dele, festa de samba rock. Massa. E aí ele... Tá aí, vai ficar por aí. Vou ficar aqui. Vai gravar com os caras? Vou. Então, ó, amanhã é festa lá no meu pai e tal. Vou te buscar onde tu mora, vou te pegar lá, vou te levar e depois eu te largo em casa de novo. Eu, porra, beleza. Vambora. E aí, cara, eles tinham vários projetos e eles sempre... Isso é uma coisa que eu sempre... E acho que eu aprendi isso com eles, assim. Não interessava se era o Cia do RZO, o RZO tava estourado naquele momento, o X tava estourado naquele tempo. Cara, eles chegavam com a van, estacionavam na frente de onde eu tava morando. E aí, gaúcho, bora. Hoje nós vamos passar por 3 lugares, não sei o que, 3 shows, não podemos atrasar, vamos. Aprendi isso com eles, assim, sabe? E eles tinham um projeto chamado Banca Forte, que eram só os DJs. E aí era o DJ do Possemente Zulu, que é do Rapping Hood, era o DJ do África Brasil, era o DJ Cia do RZO, era o DJ Meio Quilo que fazia som com não sei quem, era o DJ do Naldinho. Eles juntavam todo mundo, colocavam os tocadiscos lá e eles faziam uma música ao vivo. Massa pra caramba. Gaúcho, bora! Vamos, Marcão, vamos junto, não sei o que, sabe? Qualquer festa que tivesse que eles fossem tocar, eles me levavam. Eu nunca me esqueço de uma que eu fui com os guris do Doctors MCs, do Tic Tac. Ontem eu tava curtindo teu som junto contigo, quando veio o Aí tava rolando. Eles estavam estourados com esse Tic Tac. E aí eles me chamavam, ô negão, vamos dar um rolê, não sei o quê. Nós vamos num circo hoje. E eu, vocês vão tocar no circo? Vamos tocar no circo. Aí fomos pro tal do circo. E lá tava um friozão. E eles aqui, né, tudo pá, não sei o quê. Tudo tranquilo. Tranquilo nada, eu com frio também. Frio, Só que eu aqui, ó. E eu durinho, passando frio, mas durinho aqui. Tem que né? fazer balaca, né? Aí eles vêm assim, porra, que friaca, não sei o que. Só esse gaúcho aí, né? Isso aqui pra você não é nada, né? E eu, não, lá a gente tá acostumado com uma tremia de frio. E aí, fui fazendo as paradas com eles. O Naldinho é um cara. Ele tem. Eu já toquei com o Naldinho aqui. Eu curti o Naldinho no Maçã Black. Eu toquei uma vez com o Naldinho aqui. Eu tava aqui ainda. Foi numa festa do Jara. Que um dos caras que cantava com o Naldinho comeu alguma coisa no centro, passou mal. Ai. Passou mal mesmo. Dentro do hotel ele saiu. Ficou lá. E aí chegou lá. O brother Nene, que era o cara da festa, ele... Marcos Brown, por favor, subir urgente no palco. E aí eu tava com os camaradas ali. Não ia apresentar, não era nada. Tava ali curtindo Tá curtindo a festa. E eu, fui lá, né? Daí cheguei lá, o Nene bem assim, o Naldinho quer falar contigo aí, meu. Ele pediu um negócio pra mim aí e é tu que vai ter que fazer. Ai. E eu, pô, que sensação é? Que cena é essa? E aí o Naldinho falou, ô irmãos, beleza, salve aí, tranquilo. Mano, é que é o seguinte, o mano que canta comigo, o Snake, ele comeu um bagulho no centro e ele não vai conseguir fazer o show. Então, cara... Bendito bagulho do centro. Ele bem assim, o brother Nene, que é meu camarada, falou que você conhece minhas músicas e tal. Eu não conhecia todas. Porque eu curtia a música só. Curtia o som. Vai. Daí ele bem assim, você pode fazer uma segunda voz pra mim? Uns reforços pra eu poder respirar, né? Porque tem umas horas ali que eu vou ter que dar uma respirada. Eu vou dar uma olhada pra ti, se eu olhar pra ti, tu... Taca a ficha. Eu, não, tranquilo. E cantei com o Naldinho. Passaram-se os anos e eu fui parar em São Paulo. E aí o DJ, um desses DJ do projeto, era o DJ Naldinho. E ele falou, mano, vai rolar um churrasco lá na casa do Naldinho. Passo tal hora na tua casa e vamos lá. E era assim.
por agora. E eu, beleza, vamos lá. Fui, cheguei lá, o DJ desceu do carro, eu desci, aí o Naldinho veio, né? Abriu a porta da garagem e tal. Daí ele olhou pra mim. Mano, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, a história é longa. Falei, a história é longa. Contei. Daí contei pra ele felizão, assim, até hoje a gente conversa, felizão. Isso é massa, né? Sabe? Olha, eu vou te cortar um pouquinho. Não, vai. Porque agora me dei conta, eu tenho que falar de quem patrocina, né? É bom, né? Senão vai dar problema. E já te falar também, cara, a Marley do Bar do Gordo disse que tu tem uma cortesia lá no restaurante pra passar lá de segunda a sexta, meter um rangão lá com refri tudo por conta do Bar e Restaurante do Gordo, Avenida Princesa Isabel, 728. Eu sou suspeito pra falar porque sou amigo da dona do falecido Gordo, me criei no bar e ainda ando trabalhando lá pelo bar, né? Eu trabalho pelo bar, então assim, eu sou o suspeito número 1 pra falar, mas realmente a comida é maravilhosa, o melhor restaurante de bairro e de Caixeirinha, não tem a menor dúvida, né? Então é Princesa Isabel, 728, aqui no bairro Princesa Isabel, o Rasta Tatu, que eu acredito que ele tá fazendo uma tatuagem agora, Tinão, acho que tu ia ser presenteado com alguma coisa, mas não sei. Ele tá fazendo uma tatu. Quero agradecer a galera que tá na audiência aí, o Douglas, usado do hip hop aí, o Alexandre Flores, Maluco Bebidas, lá na Betânia, que forneceu água pra nós e vai fornecer a bebida de todo o nosso convidado, né? Se quiser tomar um chopinho, vai ser chopinho. Se quer tomar um Campari, vai tomar um Campari. Uma aguinha, porque eu achei que tu vinha dirigindo, te esperei com água, né, figura? Não, mas eu não bebo, então tá tudo certo. Então tá sereno. Eu sou o convidado preferido dele. Não, é mais econômico. E está nos últimos 5 minutos, é isso, mano? Os últimos 5 minutos, cara, eu queria, na idade, que esse programa durasse mais. Eu achei que nós tava. É que quando o assunto é bom, o negócio anda, né? Eu vou agradecer a audiência aqui, o Douglas, o Alexandre, o Tadeu, que era pra ser o nosso produtor, mas o Tadeu é uma figuraça. Samara, um beijão, guria. Toda a galera do estúdio Raça Tatu, que tá na audiência aí, todo mundo. Toda a gurizada que eu tô acompanhando aqui, Ajuda Navegantes, gurizada da Império Azul, tô vendo aqui Leões Cruzeirista, a minha irmã, né, que não estivesse na audiência também ia ser complicado, é guerra da família, me aloprou pra botar o link na família e não entrar também é sacanagem, né? Gurizada, um beijão no coração, valeu por participarem não, né, construírem essa primeira edição do podcast O Outro Lado, porque é o primeiro tapa, né, figura? E o primeiro tapa ele começa devagar, assim, sabe que ele não. Sabe assim, e o canal que foi contigo, então a gente pode. Não foi nada combinado, a gente não combinou nada, a gente simplesmente começamos a conversar e foi degringolando até chegar, porque eu queria entrar na firma mesmo, porque eu curto a banda, né, cara? Isso sim. E pra terminar, eu quero dizer um negócio que é verdade mesmo, assim, a galera tira onda. Eu sou eclético, curto rock and roll, curto rap, curto reggae. Assim, e dentro do rock and roll eu sempre falo que Deb do TNT é a melhor música que existe pra mim. Se TNT fosse antes dos Beatles, os Beatles seriam fã do TNT, né? Cara, a música África, que foi feita por ti, cara, assim, pra mim ela tá com certeza entre os 3 rap mais a full na América Latina, tá ligado? Assim, eu sou fãzaço, assim, ontem eu curti ela com uma orquestra, que eu acho que deve ser a OSPA, deve ser? Eu não sei, eu acho que era da OSPA, era da OSPA, tá certo. Eu não conhecia aquela versão ainda. Quando eu vi ela cantando, que loucura, ficou mais a fundo, porque eu lembrei do Cúlio, né? Aí o Pingo mesmo falou, Paulo, não é ser inspirado no Cúlio, porque ficou muito massa. É do mesmo tempo, né? Ficou muito massa. Cara, eu quero, pra terminar, né, os últimos segundos, te agradecer de novo, cara, assim, porque quem me dera se todo convidado tivesse essa empatia, essa vontade de fazer a diferença e de querer participar, de fazer parte da história. Porque eu sei que pra ti, cara, você é lá da Zona Sul, tu não mora mais aqui em Gravataí, tu tem que atravessar a cidade, sabe? Assim, tu tem os teus compromissos da RBS, tu tem os teus compromissos particulares, tem namorada que eu já vi que já tem família aqui na audiência, entendeu? Assim, ó. Oi? Não, pois é, e comentário pra caramba aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, eu não tô com pressa de horário, tá? Se vocês quiserem passar, por mim tá de boa. Aí, então tá, eu vou roubar um pouco a cena aqui, o Douglas, o Seco, que é rapper famosaço da cidade, que tava me xaropando antes. Abração, Seco, pra toda a comunidade, toda a galera, tá ligado? Assim, porque eu sei que além do rap, tu ainda participa lá da gurizada da Império Azul. Quero mandar um beijão pra toda a gurizada da Império Azul, tá ligado? Assim, pro Jair Tadeu, presidente de honra lá do PDT, o Madonna, famosaço Madonna, Luciano Bica, Madonna lá da Coab. O Evilásio, até o Evilásio está na audiência, grande presença, Evilásio, um beijo no coração, figura.
ajuda navegante, sabe? Assim, o pai, entrou no ar, ó. Aí a Savia acabou de ganhar uma tatu, figura. Sabia. Ah, tu entrou a tempo, né, figura? Aqui o Charles tá mandando a tatu de brinde, já tá dada, é só vir. Então é só marcar o horário lá no estúdio. E vou dizer pra ti, cara, não é porque a figura eu conheço há mais de 20 anos e a namorada dele é a minha melhor amiga, a Samara. Realmente eu tenho tatuagem do cara, então pra te botar na tua pele tem que ter qualidade, porque tu sabe pro resto da vida, né? Sim. O Charles, ele é premiado em todo o estado, em Santa Catarina, aqueles festival de tatu em Floripa lá, ele sempre vem com troféu. Então, assim, é um baita. E é em Gravataí, vou te passar o contato direitinho, tenho certeza que tu vai lá fazer essa tatu. Tem também o Malucos não te deu nada porque tu só tomou água, mas eu aceito a cerveja por ele. Pode mandar pro Narcinho pra nós aí que a gente degusta com uma alegria. Tá? O Malucos Bebida lá na Betânia, gurizada. Assim, e sempre foi o patrocinador lá da Império Azul, ele sempre patrocina a resenha que a gente Império faz. Azul é aquele boneco que eu tenho, né? Isso. Ah, é verdade. O Marcos tem o bonezinho da Império, com certeza. Um branquinho lá. É verdade. Mais um integrante da Império, gurizada. Esse é o ilustre integrante da Império. Logo, quando der uma brecha, eu uso ele ao vivo na RBS. Pai, a gurizada vai pirar, meu. Avisa que eu vou ficar de plantão. Eu até tirar um sarro, né? Daqui a pouco o Mark B vai roubar o lugar da Hans Olímpica, que cada vez que eu trabalho no almoço lá no bar, né? E aí, pá, vira e mexe quando eu vejo, pá, essa voz eu conheço, vira de costa lá, o Marcos na TV. Correr, né? Tem que E, correr, cara, quando eu filho. falo Marcos na TV, eu falo nós na TV. Porque é um de nós que tá lá, é um guri que começou na periferia, é um guri que sabe a realidade, escola pública, assim, ó, pai, mãe, trabalhador. A gente brinca, mas teve que se virar vendendo taquara para dar os primeiros passos para hoje ser o exemplo que a gente tem. Porque a gente gosta, incrível que pareça, é verdade, até hoje a gente tem preconceito. É pretinho de vila, meu velho. É um baita negrão e não é de vila mais. Hoje ele mora na Zona Sul, trabalha na maior empresa de telecomunicação do sul do Brasil e é um puta exemplo a nós. Tu não é o Marquito, é o Marcão mesmo, mano, tem razão. A gente... cara, a preocupação sempre é, desde de que eu comecei, é esse lance de ser uma boa referência, sabe? De ser uma boa referência, mas também não ser o otário. Exatamente. Sabe, assim, tô aí, rindo, brincando, tá tudo certo, mas tem uma hora que eu vou dizer, parou. Parou que, né? Até aqui tu pode ir, daqui pra lá já passou, porque já virou falta de... né, cara? Exatamente. Tá te oprimindo, né, cara? Exatamente. A liberdade vai até onde começa a oprimir o... Exatamente. o Então, companheiro, né? já vou deixar o convite, alguns convites. Sábado agora vai ter a final da Taça das Favelas, que eu vou estar junto com o pessoal do Globo Esporte. Vai entrar aí pra gurizada que tá estudando, a gurizada das batalhas de rima, vai ter a Batalha do Conhecimento de novo, que envolve as escolas, vai rolar também. Tem muita coisa que tá acontecendo aí. O final da Batalha do Conhecimento vai ser em novembro, dentro da Expo Favela, que vai ser na usina do gasômetro, então vai ser um lance muito, muito louco, assim. Então, a gurizada que estiver ouvindo aí, ou que conhece alguém que esteja ouvindo, que tá estudando, já vou abrir aqui, ó. O tema é o meio ambiente. Então os freestyles vão ser em cima do meio ambiente. Show de bola. E a final vai ser lá na usina do gasômetro. A princípio já tem o Marechal como um dos jurados. Talvez, e eu guardo talvez o KLJ vai ser o DJ do negócio, do Racionais. Então vai ser um lance legal. E o importante é esse, tipo, beleza, eu tô nesse meio aí, mas o pé continua no mesmo lugarzinho, no chão aqui, sereno, rindo de verdade com quem eu conheço, que eu sei que eu posso rir de verdade, sabe? Indo nos lugares onde eu vou me sentir bem, que eu vou ter energia boa, que é o que tá acontecendo aqui. Isso é que eu gosto de fazer. E eu continuo sendo o mesmo cara. Deixa o ego, essas paradas pra outros. Isso não precisa nem te falar, porque na verdade quem te conhece e te encontra em qualquer lugar, sempre foi mesmo. A última vez que eu fechei com o Marcos, eu tava com o Charles, a gente tava indo numa flora. Acho que ali tu tava na caixa, ele tava saindo ali, tu nem me viu. Na real, tu tava na caixa e eu falei, cara, a gente foi comprar uma vela. Uma vela de Oxum. E era uma vela única ainda. Só que a gente achou que fosse muito rápido, só que tava conversando com um maluco na esquina ali, tava com o carro da RBS, né? E aí quando a gente saiu, eu ratei, podia ter te chamado antes, assim, mas sabe assim, o teu crescimento
pessoal, profissional, assim, em todos os sentidos não afetou em nada, meu. Tem a mesma figura que eu conheci em 2000 e pouco lá no Princesa Isabel, fazendo a Festa Brasil aqui, são outros 500, 2000 certinho, foi em 2000, a mesma figura, nada mudou, pelo contrário, cada vez mais humilde, cada vez tentando ser mais participativo e sempre que pode tá participando, sabe assim? Cara, tu falou do Vale uma Rima, eu lembrei já nós fazendo o Vale uma Rima no Parcão. Exatamente. Aí lembrei a gente correndo com o Nasce nas escolas, assim, cara, quanta coisa legal que tu nunca se negou a fazer, tá ligado? Assim, isso me deixa muito feliz. Quero agradecer demais, te dar o último minuto para te encerrar. E termino o programa agradecendo a galera do Estúdio 22 que nos cedeu esse espaço aqui. Agradecer demais, porque a gente não teria condições financeiras, porque esses 3 patrocinadores são patrocinadores amigos, que contribuem de outras as formas e não é financeiro. Entende? São apoiadores, não são contribuidores, são apoiadores, né? Então, assim, a gente está fazendo do jeito que der, do jeito que pode. Agradecer demais o Estúdio 22 mesmo, porque abriu as portas para nós e a gente pode falar durante essa hora, cara, do jeito que a gente quiser, da forma livre. Isso é legal, sem poder. Não pode isso, não pode aquilo. Não, aqui tu pode fazer o que tu quiser. Sim. Obrigado. Muito obrigado, figura. O encerramento é todo teu. O outro lado agradece, na realidade. Pô, cara, eu agradeço mesmo de coração. Quero dizer que achei muito legal esse estúdio 22, né? Porque às vezes o pessoal acha que quando se fala em um estúdio de podcast tem que ser igual o estúdio de podcast que tem na Gaúcha, no não sei aonde, que é uma banana de dinheiro. E o importante não é isso. O importante é o que vai acontecer nesse estúdio, entende? Não adianta ter um estúdio de 150 milhões de reais e não se aproveita uma conversa, entende? Então, porra, aqui o estúdio é um estúdio bom. Não vou dizer que é um estúdio simples, porque ele não é um estúdio simples, é um estúdio bom, que eu consigo falar, tô conseguindo te ouvir, tem iluminação, tá massa. O que precisa mais do que isso, entende? E o objetivo, que é o principal, tá acontecendo, né? É a informação que tá circulando, assim. Os caras, eles falaram aqui, cada um tem a sua vida, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, então isso aqui é paixão, não é só o estúdio, né? E isso é o que movimenta a coisa. É a paixão que movimenta as coisas. Não tem como ser diferente disso. Então, pô, agradecer mesmo na humildade de sempre, agradecer pelo convite também, porque sempre é bom a gente poder trocar ideia com quem a gente conhece, né? Legal. Dizendo que o Mark B surgiu lá em São Paulo, porque aqui eu me chamava Marcos Brown, e um belo dia lá em São Paulo, qualquer árvore que tu batia caía 50 Brown diferente. Então aí a gente foi jantar uma pizza e o DJ, o Cri, esse que me chamou no caso, ele, estamos lá comendo e tal, daí ele disse, ô Mark B, me alcança tal bagulho, e eu, Mark B? Por que Mark B? Cara, só peguei o Marcos e em inglês o Marcos é Mark e o B de Brown, Mark B, pronto. E aí, da hora isso aí, e aí ficou o Mark B. Então, sempre foi de lá pra cá, não consigo nunca me imaginei com outro nome que não fosse Mark B. Então, assim, agradecer a quem apoia, né? A quem curte as correrias que eu faço e dizer que, cara, minhas correrias, elas são essas, envolvido com a cultura da periferia, envolvido com a periferia, não falando só de periferia, porque eu também acho que a gente tem que almejar outros lugares, e esses lugares, eles são nossos, por direito eles são nossos, então eu quero sim falar da periferia, mas eu também quero falar do cara curtindo uma praia, exatamente, eu quero falar do cara da periferia que virou médico, eu quero falar da mina da periferia que virou uma doutora, senhora excelentíssima não sei quem, sabe? Porque senão uma coisa que eu não quero é ficar mostrando sempre a periferia como a pobre coitada, a periferia como não sei o que, um lugar de quem não tem condições, um lugar de quem não tem não, a gente tem muita coisa nas periferias e muita coisa boa para mostrar, e esse é o objetivo. Então, já vou deixar aqui, ó, a hora que quiser me convidar, só chamar de novo. Me chama que eu vou, Tamo aí, é isso aí. Gente, muito obrigado, mas eu acabei de ver, entrando no último aqui, o pai, eu não posso deixar de dar um beijão no velho lá em Santa Catarina. Ruim, né? A audiência foi pra Santa Catarina. A minha professora Ângel, aqui, ela já esteve aqui no estúdio, nem vendo esses dias aqui. Ô, Caio, grande presença. Valeu, gente, antes que o mano me bata, porque eu já passei, extrapolei o tempo. O outro lado passou pro outro lado do horário. Um beijo, gente. Esse é o primeiro de vários e começamos, olha, pelo pé esquerdo, direito, sei lá de que lado. Valeu, gurizada.